Buenos dias, buenas noches, buenas tardes, como vocês estão, gente? Continuando nossa aulinha sobre os recursos minerais no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre os minerais metálicos presentes no nosso querido país. O Brasil ele não é tão rico assim em recursos não minerais, né, exceto petróleo, que a nossa produção cresceu muito nos últimos 15 anos, né? Nossas reservas também são muito grandes, a nossa produção é muito grande, mas o foco agora é na exploração dos minerais metálicos, certo? Existem 3 grandes áreas de exploração no Brasil, uma em Minas Gerais, uma no norte do Brasil, no Pará, e outra no centro-oeste, na regiãozinha do Mato Grosso, do Sul e em Goiás. A gente vai ver quais são essas áreas. Mas, enfim, né? Primeiro que o Brasil ganha muito dinheiro com as exportações desses caras, certo? Eu tenho aqui 2 tabelinhas que mostram para vocês, vocês também estão vendo aqui. Deixa eu só colocar essa na frente, só um minutinho. Trazer aí, agora sim. Aqui a gente tem os principais recursos minerais produzidos no mundo, certo? A gente tem o ferro, a bauxita, fósforo, manganês, potássio, prata, cobre, zinco, ouro. Enfim, e a gente percebe que o Brasil ele se destaca em alguns deles, tá? Quais são esses que o Brasil vai se destacar? Eu vou fazer uma setinha aqui, que é o ferro, tá? O Brasil tem... Opa, fiz a seta ao contrário, então a gente gira assim, ó. O Brasil tem grande destaque na produção de ferro, somos o 3º produtor mundial de ferro. Também temos muito destaque na produção de bauxita, né? Nós temos a 3ª maior produção de bauxita também. E de novo eu fiz a seta ao contrário, né? Porque eu estou apanhando aqui, meu computador maravilhoso não está funcionando a captura de tela do jeito que eu gosto. E tem um aqui que o Brasil tem 93% de todos os recursos no planeta, né? De todas as jazidas. Aliás, uma coisa que é importante a gente pensar. Existem as reservas ou as jazidas, que é o mineral que está no subsolo, que a gente sabe que existe, mas está no subsolo guardadinho, reserva, está reservado. A gente tem a produção, que a produção é aquilo que a gente retira do subsolo, e a gente tem o consumo, que é o que a gente vai consumir daquilo. Então a gente tem 3 situações diferentes. As reservas é o total que existe no subsolo, na natureza. A produção é aquilo que a gente vai retirar da natureza, e a gente também tem o consumo, que é aquilo, de tudo que eu retirei, aquilo que eu vou consumir. Por exemplo, né, a China aqui ela é o maior produtor de ferro do planeta, tá? A China produz 45% do ferro do planeta. Só que ela consome muito mais, então a China precisa importar ferro. De quem será que a China vai comprar muito ferro? Da Austrália e do Brasil, certo? A mesma coisa acaba acontecendo com a bauxita, né, que a Austrália e a China são grandes produtores, só que a Austrália ela não utiliza tanto a bauxita, então ela vai exportar, ela vai vender para a China. A mesma coisa com o Brasil. Aliás, o Brasil vai vender muitos produtos para a China, para a Índia, para a Europa de modo geral, para os Estados Unidos, para o Japão, porque são países que precisam de muitas matérias-primas, tá? Mas enfim, o Brasil tem grandes produções minerais sim, certo? E as que mais se destacam são, né, de ferro, bauxita e a de tântalo e nióbio. Se a gente abrisse aqui a lista para os 5 maiores produtores mundiais, o Brasil apareceria novamente nessa lista, tá? Mas aqui a gente só listou os 3 principais. Enfim, outra coisa que é extremamente importante, a gente deve perceber, é que o Brasil ele tem grandes produções, né, de ferro, de ouro, de cobre, bauxita, potássio, fosfato, níquel, manganês, tântalo, nióbio, zinco, estanho, urânio, titânio, chumbo, prata, etc, 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 etc. Aqui a gente tem a posição pelo valor da produção, o quanto o Brasil ganha de dinheiro com esses produtos, e aqui é o volume, a quantidade que é produzida. Aí entra naquele esqueminha que a gente viu, né? De um mineral ele ter pouco na natureza, de a gente ter um teor metálico muito pequeno, mas ele ser raro e ele tem um valor muito grande, que é o caso do ouro. Olha só que interessante, o ouro é o 14º item em quantidade produzida no Brasil, só que ele é o segundo que mais gera riqueza.
Então a gente percebe que o ouro, mesmo produzindo pouco, tem um alto valor. O ferro é o que mais produz em volume, em quantidade, é o que traz mais dinheiro, certo? O cobre é um mineral também relativamente raro, então ele tem um alto valor no mercado. A gente tem a sétima... o Brasil produz cobre no 7º maior volume, né? Por exemplo, o cobre está atrás da produção de bauxita, só que vale mais que a bauxita, porque a bauxita é um mineral, um elemento relativamente comum. Aliás, a bauxita, ela é a matéria-prima que a gente transforma em alumínio, tá? A gente vai ver onde tem grandes produções de bauxita. Olha esse daqui, ó, o estanho, tem o 3º maior volume de produção no Brasil, só que ele só gera a 11ª maior riqueza para a gente. Quer dizer que o estanho tem um valor relativamente baixo, né? Mesmo o Brasil produzindo muito estanho, o valor que a gente ganha é relativamente pequeno, certo? Sobre essa produção, a gente tem a divisão por regiões e por estados, para a gente ver qual é o estado e qual é a região que mais ganha dinheiro com a mineração no Brasil. Eu falei que a gente tem grandes produções minerais no norte do Brasil, no sudeste, né, em Minas Gerais, e no centro-oeste, tá? Então percebam que o sudeste ele tem a maior parcela da produção mineral, em termos de valor, tá? O sudeste do Brasil ganha 52% de toda a riqueza, gera 52% de toda a riqueza mineral no Brasil. O norte 26%, o nordeste 9%, centro-oeste 8% e o sul 5%. O sul é o estado que tem menos recursos naturais, tá? E daí entra naquelas regiõezinhas, os estados que eu falei que geram grande quantidade de minerais, né? De minério. Minas Gerais, o nome do estado por si só já diz que a mineração é muito importante, né? Minas Gerais, enfim, 39% de toda a riqueza produzida no Brasil é do estado de Minas Gerais, 31% é do estado do Pará, 7% São Paulo, Goiás, que eu também falei, 6%, e a Bahia 3%. Os outros estados representam apenas 14%. Né? Somos em 26 estados e mais uma unidade federativa. Então significa que 1, 2, 3, 4, 5, 22 estados mais uma unidade federativa, eles geram só 14% da renda brasileira. Então isso mostra que a mineração no Brasil ela é concentrada em pouquíssimos países, tá? Em pouquíssimos estados. Sobre essas áreas de mineração, o primeiro e o mais importante deles é o quadrilátero ferrífero. É uma regiãozinha que, como vocês observam aqui, ela fica no sul de Minas Gerais, certo? Essa região ela é chamada de quadrilátero ferrífero porque ela produz o que em grande quantidade? O ferro, obviamente, né? Mas também tem grandes produções de manganês e de bauxita, mas o principal minério de ferro. 67% de todo o ferro brasileiro sai de Minas Gerais. E para onde vai esse minério de ferro? Bom, deixa eu ampliar aqui a tela para ficar mais visível. De toda essa produção mineral, a maior parte dela é voltada para outras regiões fora de Minas Gerais, né? Boa parte da exploração do minério de ferro ele vai até Vitória, e em Vitória existe um porto chamado Porto de Tubarão. Esse Porto de Tubarão ele exporta para o resto do mundo, tá? Então, quando o minério de ferro sai do quadrilátero ferrífero, ele vai, né, pela estrada de ferro Vitória-Minas até o Porto de Tubarão, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e é exportado. Já a ferrovia amarelinha aqui, que é a Estrada de Ferro Central do Brasil, a gente tem uma grande quantidade de siderúrgicas sendo margeadas, vamos dizer assim, né, por essa estrada de ferro. Então eu tenho nessa área amarela o abastecimento interno, levando para siderúrgicas e trazendo muito minério de ferro para onde? Para o estado de São Paulo, para a região do Vale do Paraíba, que são altamente industrializadas, e a gente tem muitas usinas siderúrgicas que transformam ferro bruto em um ferro industrial, em aço. Então, o quadrilátero ferrífero é extremamente importante para a indústria nacional, porque a maior parte do ferro que abastece a indústria brasileira sai do quadrilátero ferrífero.
embora uma parcela também seja exportada via Porto de Tubarão, na cidade de Vitória, tá? A gente pode falar, né, da importância, porque, como eu disse, ele vai abastecer as indústrias siderúrgicas. A companhia Vale é a principal operadora do minério de ferro nessa área do quadrilátero ferrífero, então ele exporta, a Vale ganha muito dinheiro, diga-se de passagem, com as exportações, e os principais compradores são a China, o Japão, a Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, alguns países da Europa, que eu falei para vocês que precisam muito desse recurso. Produzem pouco ou produzem, né, em menor quantidade do que gostariam e eles precisam importar. Tá? Além do quadrilátero ferrífero, que tem essa grande importância para a indústria de base do Brasil, a gente também tem um projeto chamado Projeto Grande Carajás, que fica na região de Carajás, no estado do Pará, certo? E não é só o estado do Pará que é envolvido, tá? A gente tem também áreas do Maranhão e do Tocantins envolvido. Por que o Maranhão? O Maranhão é envolvido porque a gente tem um porto exportador nessa região. O porto de São Luís, porto de Itaqui, ele é uma importante saída para esse minério de ferro. E a gente também tem o rio Tocantins como fundamental, porque é no rio Tocantins-Araguaia, né, que a gente tem uma usina hidrelétrica para gerar energia, para transformar a bauxita explorada lá em alumínio. Então percebam, o projeto Grande Carajás, ele engloba principalmente o rio Tocantins, o estado, né, a bacia do Tocantins-Araguaia, o estado do Maranhão e o estado do Pará. É no estado do Pará que a gente tem a regiãozinha do projeto Grande Carajás de fato, porque é onde nós temos as principais jazidas minerais. Parauapebas, Marabá, Xambioá, Oriximiná, é um nome difícil. Enfim, são grandes áreas de produção de bauxita, principalmente, né? Boa parte, a maior parte da bauxita brasileira é nessa regiãozinha. E a gente também tem 29% da produção de ferro brasileiro saindo dessa área. Este ferro e boa parte dessa bauxita e do alumínio produzido na Grande Carajás, ele também é exportado. Só que daí a gente tem uma ferrovia aqui, né, que sai dessa área de produção no sul do Pará. Ele é levado por uma ferrovia até o porto de São Luís, o porto de Itaqui, e é exportado para o resto do mundo. Então percebam, o Brasil é um grande exportador de minérios, né? Nessa área também a gente tem grandes produções de ouro, de cobre, de níquel, de casterita, de manganês, tá? Mas o grande destaque dessa área é a produção de bauxita e também a produção de minério de ferro, ok? De novo, quem será que é a empresa que opera essa região? É a Vale. Ela era uma companhia estatal que ela foi privatizada e ela continua operando nessas áreas. Ela explora muitos recursos minerais e ganha muito dinheiro. E não devemos esquecer que foi, voltando no mapa aqui, nessas cidades que a gente tem, né, dentro do quadrilátero ferrífero que aconteceu, né, o rompimento das barragens dos rejeitos da mineração. O rejeito da mineração é literalmente uma lama que não tem mais uso, né, que foi separada do mineral, certo? A gente falou isso há pouco tempo, na aula passada, para ser mais preciso. E esse material ele ficou depositado numa barragem e a barragem se rompeu na cidade de Mariana, né, e na cidade de Brumadinho, que ela não está aqui, mas ela faz parte dessa regiãozinha do quadrilátero ferrífero. Aliás, eu até vou fazer inveja, não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo. Se vocês estivessem em aula ao vivo, vocês iam ver um mineral, né, um minério de ferro chamado Itabirito, que é da cidade de Itabirito, que tem 97% de teor metálico, então tem muito ferro nele, é muito bonito. Bom, voltando para o projeto Grande Carajás, de novo, mesmo esquema. Os países que mais compram os minérios de ferro e bauxita do Brasil são a China, o Japão, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul, países desenvolvidos, que tem muita indústria e precisa dessa matéria-prima, tá? E para finalizar, a última regiãozinha é a área do maciço do Urucum,
né, que fica no estado do Mato Grosso do Sul, e a gente tem também o estado de Goiás com uma grande variedade. O maciço do Urucum, ele é onde a gente tem também uma pequena produção de ferro, mas a gente tem uma grande produção de manganês, tá? Essa produção de manganês, que é esse metal mineral aqui, desculpa, roxinho no mapa, ele é importante porque também abastece boa parte do cenário industrial nacional. Então a indústria nacional precisa desse minério e ele é aproveitado em grande quantidade, tá? Para abastecimento no mercado nacional. E o ferro é uma minoria, né? Apenas aí 3% mais ou menos da produção de ferro brasileira, e também acaba ficando para abastecer o mercado interno. Só que a gente precisa falar do estado de Goiás. No estado de Goiás, a gente tem aqui nessa areazinha 2 importantes minérios. 2 não, né? 2 símbolos que são minerais muito importantes porque eles trabalham com produtos de altíssima tecnologia. É o tal do nióbio e as terras raras. Primeiro vamos falar do nióbio, né? A maior parte do nióbio brasileiro é produzido em Goiás. E o nióbio é um metal que ele aguenta grandíssimas temperaturas, pressões, ele é muito maleável. Se você adiciona nióbio no aço que você está fazendo, esse aço ele fica muito flexível, muito resistente. Da hora, né? Então ele é utilizado na composição de satélites, de foguetes, de turbinas de avião. Então percebam que a gente não vende tanto nióbio porque ele é um material que é difícil de ser utilizado. Poucos são os países que têm tecnologia para fazer uma turbina de avião, satélites, enfim, foguetes, ônibus espaciais, etc. Né? Porque exige um metal que aguenta essa pressão, esse poder calorífico. Claro que ele tem outros usos, né? Mas enfim, então percebam que o mercado do nióbio é relativamente pequeno, tá? Mas ainda assim a gente consegue vender um pouquinho. E tem outro aqui, esse limãozinho podre aqui, meio marrom, são as chamadas terras raras. As terras raras, elas recebem esse nome porque elas são raras? Não são raras, elas são abundantes até na natureza, mas quando a gente fala de terra rara é porque ela é difícil de ser retirada da natureza. E ela é muito, muito, muito importante. São os metais ou os minérios do futuro, porque é com eles que a gente faz materiais de computação, né, de informática de modo geral, placas de computadores, captura de vídeo, a gente faz telas de celulares, leitores óticos, enfim, lentes de celular, de câmera fotográfica, partes dos carros elétricos e dos carros híbridos, né, que são movidos também que tem um motor elétrico, enfim. Então as terras raras elas também são muito utilizadas e começam a gerar bastante grana para o Brasil, porque o Brasil é um dos países que tem, né, um crescimento na produção desse tipo de mineral, né, que são as chamadas terras raras. Certo? Pessoal, a gente finaliza com esta partezinha, porque era justamente isso que eu tinha para falar para vocês, que a gente falou sobre as terras raras, falamos sobre a importância dela, que é o mineral do futuro, né, que pode e está substituindo o nióbio, é por isso que a gente não vende tanto nióbio também. Falamos sobre a importância do grande projeto Carajás, grandíssima produção de bauxita para o Brasil, boa parte dela destinada à exportação, o mesmo com o minério de ferro. E, claro, a gente também tem o quadrilátero ferrífero, que é a principal área de mineração brasileira, certo? Nós finalizamos o nosso capítulo 10, certo? Vocês estão muito mais do que preparados para fazerem as atividades. Então façam aí e não se esqueçam de me enviar. Aliás, se você está assistindo essa aula aqui, deixa um recadinho para mim. Beleza? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Fui.